Salmo 104. Ah, quão maravilhosa é a criação do Senhor. Tudo tão lindo, tão perfeito. Quanta criatividade o nosso Deus tem. Impossível olhar tudo isso e não louvá-lo, não encher o coração de alegria e de gratidão. Aqui não diz quem é o autor desse salmo, mas não é difícil atribuí-lo a Davi, especialmente quando a gente lê o salmo anterior. Esse salmo é uma exaltação, adoração ao Deus Criador e é como um relato profético da criação descrita em Gênesis capítulo 1. Com imensa admiração, o salmista vê a glória de Deus em cada coisa criada e adora ao Senhor por elas. À medida que eu leio esse salmo, a vontade é de gritar com tamanha exuberância. Tudo tão lindo, tão perfeito, e o Criador majestoso sobre toda a criação. Ah, Senhor, que olhar especial esse salmista tinha para enxergar toda a sua incomparável obra. Eu desejo que os meus olhos estejam abertos para enxergar assim também, para não tornar comum aquilo que carrega as digitais de Deus. A palavra nos ensina, não só nesse salmo, a apreciar toda a criação, tudo que Deus fez, assim como o salmista fez aqui, adorando sempre o Criador e nunca a criação. Que loucura é desassociar a obra do seu Criador, exaltar, aplaudir e reverenciar a obra e ignorar quem a criou. Há um grande erro, um pecado que se comete desde a antiguidade, que é comparar Deus ao universo, como se tudo fosse a mesma coisa. Adorar as coisas criadas no lugar do Criador é uma loucura. Santidade da criação é diferente de divindade da criação. Só o Senhor é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. A natureza é gloriosa, mas não divina. E ela também louva, exalta e adora ao Senhor. Não há Deus Sol, Deus Lua, Deus Natureza ou qualquer coisa semelhante. O grande problema da humanidade não é querer entender o mundo, mas é querer fazer isso sem levar em conta o que o próprio Criador diz. Deus fez o mundo bem organizado. Há a forma certa de cada coisa funcionar, uma completa e dá sentido à outra, mas tudo depende dele. Versículos 27 e 28 desse salmo diz: todos esses animais dependem do Senhor para receber seu alimento na ocasião certa. O Senhor oferece o alimento e eles recolhem o seu sustento, abre a sua mão e todas as criaturas ficam satisfeitas e felizes. Há uma relação entre as coisas criadas. E Deus criou o homem com uma capacidade única dentro de tudo o que ele fez, de poder contemplar tudo isso e de construir sobre o que Deus já fez. De entender a criação segundo a ótica do Deus Criador. Como é que a gente deve lidar com a glória desse mundo, dessa criação tão maravilhosa? Embora a criação seja sim maravilhosa, ela é a expressão do próprio Criador, o Deus eterno. Em nenhum momento o salmista ou a Bíblia presta culto à criação. Ele exalta a beleza dela, mas a adoração por toda essa incrível variedade de belezas é somente ao Criador. O que ele vê na criação faz seu coração arder pelo Criador e querer estar ainda mais sob o seu comando. A criação, o que vemos, revela a glória de Deus. Como não adorá-lo? Ao fim de cada dia, lá em Gênesis, na criação do mundo, Deus dizia: isso é muito bom. Isso antes mesmo da criação do homem. Então a gente percebe que a criação toda é valiosa por si mesma, não só naquilo em que ela nos serve, mas porque ela mostra a glória de Deus para nós. E a nós cabe cuidar de tudo isso, porque nessa criação toda estão as impressões de Deus. E para que tudo continue como Ele fez, nós devemos zelar por ela. A palavra diz que toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Isso está em Romanos 8. Não há pecado algum em toda a criação. Somente o homem caiu em pecado, se rebelou contra Deus e assim entrou em inimizade com o Criador. Parece ser sobre isso que o salmista estava pensando quando falou sobre a necessidade dos perversos desaparecerem de toda a terra,
como se ele estivesse dizendo: o pecado, a perversidade não combinam com tamanha perfeição e glória. Quando a gente nasce de novo do Espírito de Deus e por Cristo Jesus somos reconciliados com o Pai, o Criador, o nosso olhar para a criação é esse, de louvor e incrível admiração e adoração àquele que criou todas as coisas, que pensou em todos os detalhes, no bater das asas de cada passarinho, em cada árvore onde poderiam fazer suas casas, seus ninhos, em cada peixe com seu tamanho e cor, na infinidade de organismos vivos, de belezas e na complexidade de todo o universo sobre o qual Ele governa. Ao ter nossos olhos abertos para enxergar assim, a gente só quer dizer aleluia. E queremos viver assim, para o louvor da sua glória, jamais adorando a criação, mas vendo em tudo isso a imensidão do amor e do zelo com que fomos formados. Tudo que tem fôlego louve, que o fôlego do Espírito Santo encha o seu interior dessa sede de louvar a Deus ao contemplar tudo que o Senhor fez e está aí ao seu redor o tempo todo. Que isso baste para dizermos: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei meu Deus até meu último suspiro. Todos os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. No Senhor me alegrarei. Todo o meu ser louve ao Senhor. Aleluia.